Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série especial sobre o Yoga. A gente vai aprofundar um pouquinho mais dentro dessa filosofia. Já falamos sobre os 2 primeiros passos e se você ainda não assistiu esses vídeos, eu recomendo que você clique no link aqui em cima e antes de acompanhar esse, conheça os anteriores. Olá, eu sou a Cris Lemos, terapeuta e facilitadora de autoconhecimento, e eu estou aqui mais uma vez com a Vanessa, que é minha professora de yoga e mais conhecida pelos alunos dela como a Pro. Pro, seja bem-vinda a esse vídeo. E, bom, nos primeiros vídeos a gente falou sobre o passo 1, que são os yamas, o passo 2, que são os niyamas, e hoje a gente vai falar sobre o terceiro passo, que é qual? É o asana. Os asanas, ok. Isso. Os asanas são mais conhecidos como as posturas, né, que nós fazemos nas práticas de yoga. São as posturas, as permanências que a gente constrói durante as aulas. Mas o que significa o asana? Né? Muitas pessoas acham que é só você ir lá fazer a permanência numa postura. E não, ele tem um significado muito além disso, né? Que é onde entra a filosofia do yoga. O asana, a palavra em si mesmo, a tradução dela significa postura psicofísica. Essa é a tradução da palavra. Porque a cada permanência que você realiza no asana, você acaba despertando algumas emoções, alguns sentimentos, coisas que você precisa trabalhar. Porque a prática ela vai muito além só da parte física, né? De você trabalhar o fortalecimento dos músculos, alongamento, a flexibilidade. Os asanas, eles trabalham a sua parte emocional, a sua mente o tempo todo. Então, quando você para na permanência, desperta, né? E é interessante porque nas aulas que eu faço aqui com a Pro, a gente consegue perceber alguns perfis, né? Então, às vezes, quando uma menina é um pouco mais jovem, algumas posturas que lidam com o medo, né, da mudança não acontece. Para algumas pessoas que são mais velhas, a gente percebe uma certa resistência. Então, tem tudo a ver com esse campo emocional que cada um carrega. Sim. E aí permite a realização da postura ou não. Isso, porque quando a gente faz a prática, começa a despertar, né? Começa a vir à tona algumas sensações, alguns bloqueios. Então aí chega uma hora que parece que você, eu não consigo fazer a postura. E você vê que não é uma coisa física, né? Que não tem nenhuma limitação física, não é uma questão de flexibilidade, de alongamento, de alguma questão de força. Aí sim que tem alguma coisa emocional ali que precisa ser enxergada, que precisa ser trabalhada. E aí, se você não olha para aquilo, a postura para. Então, exige esse processo de você começar a acessar o porquê. Por exemplo, você pega uma postura que trabalha flexibilidade, né? E você vê que não é uma questão física, né? Não tem algum encurtamento, alguma coisa assim. Mas como é que você lida com a vida, né? Você é flexível, você é tolerante a algumas situações, porque não é falar assim, porque eu não tenho flexibilidade, quer dizer que eu sou inflexível na vida. Não, é em alguns aspectos. Tem aspectos da vida que pega a sua questão, por exemplo, como da flexibilidade. E se você não olha para aquilo, a postura estagna. É muito interessante isso, inclusive dando o meu relato pessoal, as inversões para mim são bem desafiadoras, mas já evoluí, né? Sim, muito. Bastante, e é muito legal porque quando a gente percebe que a gente conseguiu dar esse passo no asana, na evolução do asana, a gente percebe essa mudança também na vida, né? O que é a inversão, essas posturas de inversão, o que elas nos dizem nesse sentido psicofísico? As inversões, de modo geral, elas trabalham como você lida com a sua mudança, né? Como é que você lida com a mudança na sua vida, o novo na sua vida. Porque é uma mudança de perspectiva total. Quando você inverte, né, você olha o mundo de outra forma. Então, muitas vezes, nós temos alguma resistência, né, ao novo. Né? Tem alguns asanas que, por exemplo, que também são inversões, mas que levam você, por exemplo, para olhar para trás, por exemplo. Tem alguns asanas que você leva os pés para trás e aí você olha assim,
Como é que você lida com o desconhecido? Então, a mudança, o novo, o desconhecido, acaba sendo abordado, por exemplo, nessas inversões. E aí é onde tem muita resistência, porque você vê, é nítido. Quando é uma questão emocional, aí por isso que cabe, né, ao professor começar a dar uma instigada, colocar a filosofia em ação nesse momento para começar o aluno a pensar, começar a refletir sobre aquilo e começar a entender por quê, né? E é legal isso, porque em uma aula recente que a gente teve, que você fez isso, né? A gente precisava fazer uma postura de hiperextensão e não estava saindo, ninguém estava conseguindo, até que você deu ali uma deixa. Exatamente. E a postura aconteceu. Conta um pouquinho. Foi bem interessante, né? Porque normalmente as posturas que trabalham a expansão, né, da caixa torácica, elas trabalham bastante com o emocional, né? Como as suas emoções, você colocar aquilo que você vai somatizando, os nãos que você não fala, os sentimentos que você não trabalha e vai somatizando no seu corpo, vai indo todo para o seu cardíaco. E aí quando você faz uma postura de expansão, é como se você abrisse todo aquele emocional, vem para fora e vem à tona. Às vezes te dá até falta de ar, né? Sim, já tive casos assim de alunos que fisicamente tiveram que eliminar. Exatamente, me falaram e depois me mandaram mensagem, falaram: nossa, Pro, tive um alívio assim. Falei: que bom, né? Parou de engolir, né, as coisas e pôs para fora, né? Porque se permitiu expandir. Aí retomando esse exemplo, né, que você colocou, que aconteceu recentemente. A gente estava no asana de expansão e aí a gente estava indo, né, indo para trás, assim, fazendo o movimento e todo mundo, assim, da sala, tirando uma só, parou na metade da expansão. E aí não era uma questão... Eu me incluo, estava nessa parte da turma que parou. E parou na metade, assim, da expansão. E aí eu expliquei o porquê, né? Porque se você não... e você fazer esse movimento para trás significa o desconhecido, né? Como é que você lida com o desconhecido? Porque você não está enxergando. Você não enxerga as suas costas, assim, fisicamente a gente não tem olhos nas costas, então a gente não enxerga. Então o que é esse desconhecido? Como é que você lida com ele? Você enfrenta, você se permite olhar a esse desconhecido? Na hora que eu contextualizei o significado do asana, nossa, o ego gritou tanto assim, foi muito engraçado. Como assim? Como é claro assim? que eu consigo. Fúria, assim, né? Porque mexeu, como assim? Eu não sei lidar com o meu desconhecido, né? Eu, uma pessoa adulta, bem resolvida, né? O ego deu uma gritadinha ali. E todos fizeram. A próxima vez todo mundo estava lá. Todo mundo foi, levou as mãos lá para o chão, fez uma hiperextensão. Então, para você ver o quanto não é uma questão física, né? Porque se fosse uma limitação física, é respeitar os limites, porque os asanas também nos ensinam isso, não forçar, né? Porque tem aquele significado, se você tem uma restrição física, você vai aos pouquinhos trabalhando isso e vai alcançando, mas normalmente, quando vem a resistência, é o emocional que está ali. E a Pro fala muito que a postura ela acontece na mente, né? Exatamente, porque toda a prática de yoga, ela começa na sua mente. Porque você faz aquilo que você acredita. Então, quando você quer algo, você busca as ferramentas para alcançar. Por isso que a prática de yoga ela é uma filosofia de vida. E no asana é uma parte que você coloca em xeque essa questão filosófica. Porque você chega ali, você está na sua permanência. Então, nesses anos que eu já ensino, muitas histórias assim de mudanças mesmo, de a pessoa tomar uma atitude na vida e aquele asana que não ia de jeito nenhum, e aí na próxima aula assim aconteceu o asana, por exemplo. Aí eu falei: nossa, o que aconteceu, né? Que mudança. O que aconteceu? Que mudança realmente aconteceu para esse asana ser realizado, né? E sempre a pessoa conta algum fato importante de lidar com o medo, lidar com alguma atitude importante de vida que ela enxergou que era necessário tomar e o asana naturalmente acontece. Posso até usar como um exemplo minha própria experiência em relação à prática de yoga. Quando eu comecei, né, na prática, ainda como aluna, eu tinha alguns asanas que me chegavam a dar um bloqueio, um medo e que parecia assim que estagnava a permanência naquilo. E meu mestre ele tinha muita paciência, porque ele percebia, né, aonde estava, ia trabalhando isso
Até o dia que eu fiz o asana, até chorei, eu lembro muito, assim, foi uma coisa que marcou, porque foi uma mudança, foi uma libertação, porque eu entendi o que era realmente o yoga como filosofia de vida, e que os asanas eram uma mudança interna, né? Que eles são de dentro para fora. Então, quando você faz esse processo, realmente a prática faz todo sentido na sua vida mesmo, né? Que interessante. E, Pro, você comentou dos chakras aqui da expansão, que trabalham a abertura do cardíaco. Isso. Existem também outros asanas que eles trabalham a consciência de cada um dos nossos chakras? Sim, todos os asanas, de uma certa forma, eles trabalham, né, com os chakras, né? Eles trabalham, tem alguns chakras que trabalham mais abertura de alguns asanas que trabalham mais abertura de quadril, então vai trabalhar com os chakras mais da parte inferiores, e também tem outros asanas tem alguns asanas, por exemplo, de expansão, que você trabalha bastante o quinto, aí na prática de meditação também trabalha os asanas, os chakras, né? Mas todos os asanas sempre estão alinhados com o desenvolvimento, né? Tanto é que eu posso até dar o exemplo que na prática do yoga a gente faz a entoação do Om, né? E o Om, ele desbloqueia 3 nós que a gente tem em 3 chakras, né? Então, por isso que a gente entoa na sala de aula 3 vezes o Om. Então, porque você vai desbloquear o cardíaco, o da garganta e aqui no terceiro olho, né? Então, esses 3 principais chakras, com a entoação do Om, você já vai tirando esses nós que impedem que a energia suba da base da coluna até o topo da cabeça, passando por todos os 7 principais chakras, né? Que legal. E uma coisa que já aconteceu que me veio aqui à mente é alguns chakras que aliviam cólicas, sim, né, para as mulheres. Então, eu vim fazer uma aula, eu falei, tô com cólica, não tô muito legal. Ela falou, então vamos fazer uma série que ajuda, né, que minimiza ali, alivia a dor. Exatamente, né, como eles trabalham na parte tanto psíquica e física, então os asanas tem alguns específicos que ajudam, né, em algumas questões de saúde mesmo, né. Alguns mestres indianos, eles têm alguns livros que eles até falam, o Iyengar, principalmente, né, que é um mestre que eu acompanho muito, ele tem um livro que ele fala exatamente de todos os benefícios que cada asana vai despertar na sua saúde, né? Então esses, por exemplo, que trabalham com a cólica, que trabalham um pouquinho de abertura de quadris, então esses ajudam bastante no alívio, né, das dores. Muito legal. E, além desses chakras de expansão, quais são os outros grupos que fazem parte dos asanas? Então a gente tem as sequências assim das flexões, né, de tronco, tem os asanas de torção, tem as inversões, né? A gente tem uns 84 asanas principais, tirando as variações, né? Aí por isso que na prática o professor ele vai percebendo, porque é um conjunto, né? Então você vai trabalhando uma sequência, por exemplo, flexão. E aí você vê que dependendo, já tive casos assim de aluno não fazer o asana, ele ficar te olhando, e aí eu chegar, conversar no particular, e aí entender por que, né, você não tem alguma dor, alguma coisa assim. Aí você vai lá, traz a filosofia, traz a explicação e a pessoa começa a mudar, e muda vidas, assim. Eu já tive histórias assim de mudanças grandes, assim. E aí a pessoa agora, você olha e fala, nossa, não fazia flexão, e agora encosta a cabeça na tíbia, por exemplo. Que tinha aquela coisa talvez de, não, eu não vou me submeter. Exatamente. Não quer perder o controle das coisas, né? Então a pessoa não se permitia se flexibilizar, né? Então quando você faz uma flexão, você tem que ir se flexibilizando, se permitindo, aceitando, né? Olhando o seu corpo, olhando a sua mente naquele momento. O asana, eu falo que entrega. O corpo fala, né? Totalmente, o tempo inteiro fala. E aí a gente vai percebendo isso na aula. E aí vai colocando, eu falo que eu vou dando umas cutucadas, né? E aí, alfinetadas fazendo pensar. Isso, porque aí a pessoa escuta aquilo, às vezes naquele momento ela fala assim, nossa, né? Será? Se você faz uma prática de yoga, com certeza você vai ter todos os benefícios. Você vai melhorar a flexibilidade, fortalecimento, mas chega uma hora na sua prática, se você não olhar para esse emocional, não olhar para essa mente, não olhar para esse processo interno,
o asana vai parar. Que a prática de yoga, sabe, você vê um iceberg, né? Então, a pontinha dele e realmente o que é o yoga, né? O que está embaixo, né? Eu falo que o yoga é muito perfeito, né? Porque mesmo que você não queira cutucar o seu interno, ele vai te dar alguns benefícios, né? Muito bom. E Pro, as pessoas acabam falando de alguns mitos, né? Sim. Então, quando a gente fala de asanas, como entra na parte física, na parte do corpo, da postura, então, eu sou gordinha, ou eu sou muito fraca, enfim, o que você teria assim para desmascarar esses mitos e para quem quer começar uma prática, né, a prática dos asanas, se você tem alguma dica, alguma assim, né, a prática de yoga ela é para todos, então não tem restrição de idade, não tem restrição física nenhuma, né? A mente que vai criando esses bloqueios, exatamente. Eu tenho vários exemplos assim, né? Às vezes em determinados asanas, a pessoa fala, ai, não dá por causa que eu tô acima do meu peso, não vai, não tenho força no braço, ai, por causa que eu tô acima do peso, eu não tô respirando e não sei o quê. E aí eu sempre contextualizo falando, tem várias professoras de yoga que elas são obesas, né? Obesidade mesmo, e elas fazem posturas perfeitas, todas as posturas maravilhosamente, inversões, coisas que as pessoas às vezes acha que tem que ter um tipo físico, né, para fazer a prática de yoga, e não tem nada a ver, que a prática ela está na sua mente. Então, se você acredita, você quer algo, você busca as ferramentas para isso, né? É você acreditar que você é capaz, né? Então, a prática de yoga ela vai acionando esse interno, te convidando a se permitir, a tentar praticar as posturas que você acha que não vai rolar. E sempre vai. E aí quando você passa um tempo, você vê o seu aluno realizando, né, aquele asana perfeitamente, aí eu falo, lembra naquele dia, qual foi a sua primeira reação? Eu sempre gosto de recapitular a primeira sensação que a pessoa teve no primeiro contato com aquele asana. Às vezes uma fúria, sempre lembro das suas também, viu? Quando chega na sua... eu lembro exatamente, como você deu o exemplo, como foi a primeira vez que você entrou em contato e o quanto evoluiu, né? Então, para você ver porque você se permitiu, você se abriu a entender por quê. Né? Não, e eu também já caí várias vezes nessas armadilhas do tipo, mas é que eu acho que eu não tenho força, se eu fosse mais magrinha, acho que eu ia conseguir mais, mas é tudo desculpa mesmo que a gente fica dando. Então, pega muito na questão da autossabotagem, né? Porque a mente, ela é mestre em nos dar desculpas, né? Convincentes, muito bem, assim, elaboradas, que vai te mostrar que realmente você não é capaz. Então, aí, se você vai alimentando, né, esses pensamentos, né, que te levam para a autossabotagem, você se bloqueia, né? E aí você não realiza o asana, né? Então, por isso que é importante se permitir, né? E tentar. O máximo que vai acontecer no primeiro contato não é você realizá-lo perfeitamente, mas é o que eu sempre falo, o que importa é o caminho, né? Não é o asana final, é o caminho que você construiu até realizá-lo. Quando você realiza ele, aí vamos desconstruir, fazer uma outra postura. Exatamente, porque nunca... Pra não ficar pegado. Pra gente não entrar, trabalhar o desapego e sair sempre da zona de conforto, né? Porque quando você fica muito confortável ali, o asana te convida sempre a sair desse e se transformar o tempo todo, né? Porque assim é a vida, né? E Pro, então que recado que você poderia dar ou alguma dica para quem ficou interessado aqui no nosso bate-papo em experimentar essa parte física, né? Esse passo dos asanas? Que recado que você pode dar para essas pessoas? Acho importante assim a prática, né? Você buscar sempre não desistir assim quando você faz um asana, e ele não é do jeito que a sua mente gostaria que fosse. A gente olha às vezes algumas imagens, vê aquelas posturas, fala, nossa, é uma coisa impossível, uma coisa difícil, né? Nunca vou fazer aquilo. Não, se permita, tente, né? E é importante sempre buscar um profissional, né? Um professor, uma escola de yoga, um espaço que tenha um professor que te oriente, né? Porque no começo a gente não tem às vezes noção do nosso físico, para a gente construir as posturas de forma correta para que a gente possa ter os benefícios, né? Porque a gente alcançando os alinhamentos corretos,
o tempo da permanência, você vai despertando, né, essa parte psico, né, que a postura te convida, e evitando assim lesões, porque às vezes a gente vê fora assim, sabe, por conta, e às vezes se machuca, né? Existem várias assim histórias assim de a pessoa se machucar porque não teve uma orientação, né? E aí, claro, aí você tem uma orientação, você pode fazer as suas práticas pessoais em casa, mas sempre com uma orientação, né? Alguém que vai te corrigindo, vai te colocando a filosofia, né? Porque se você fica só no físico, você não vai entender o significado daquele asana, o que ele te convida a trabalhar. Então, aí o professor, ele tem esse papel de te cutucar, né? De começar a despertar em você essa transformação, esse processo interno, né? Que é de dentro para fora. E por isso que é importante, né? Ter esse cuidado, né? De buscar, né? Porque é o profissionais, né? O professor, no caso, né? De yoga, que vai te dar essa orientação, vai ter esse olhar, né? Ele vai te ver naquela permanência, vai ver, assim, porque os alunos, eles são muito transparentes, né? Nesses anos, assim, de prática, a gente começa a observar isso. Então, eles já vão te mostrando aquilo que você tem que passar para eles, né? Então, você sente na aula, eu preciso, né, trabalhar mais equilíbrio, né? Posturas de equilíbrio, posturas de flexão, postura de torção, as inversões, né? E trabalhando, como eu trabalho com aquele aluno, como é que eu vou instigá-lo a pensar sobre aquilo na sua vida, né? Então, por isso que tem essa importância, ter esse cuidado, né? É importante. Eu acho que fica uma dica, né? Então, finalizamos o terceiro passo, que fala sobre os asanas. Temos 8, então faltam mais 5. E se você não é inscrito no canal, eu recomendo que você clique aqui no sininho, que você ative a notificação para que você consiga acompanhar as novidades que vem por aí e mais conteúdo a respeito da filosofia do yoga. Pro, gratidão por mais esse bate-papo e a gente se vê no próximo vídeo.